Como disse, uma marcação do Bloco de Esquerda. Há dois projetos do Bloco de Esquerda, um do PSD, um do PS, um do PCP, uma resolução do CDS e outro projeto do PAN. Tudo em volta da procriação medicamente assistida. E, portanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, que irá abrir o debate. Faz favor, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no dia 26 de novembro de 2015, num dos primeiros plenários desta legislatura, a Assembleia da República debruçou-se sobre os temas da procriação medicamente assistida e da gestação de substituição. Fê-lo logo no início do mandato, porque era urgente mudar a lei. Fê-lo para acabar com a discriminação no acesso, para adaptar a lei às expectativas e necessidades de quem precisava de ajuda para ser mãe, para ter uma lei que permitia projetos de vida, em vez de ter uma lei que censurava opções de vida. O Bloco de Esquerda trouxe respostas a esse debate. Trouxe também casos concretos de quem aguardava as mudanças na lei. Casos como o da Márcia e da Ana, obrigadas a saltar a fronteira para fazer em Espanha aquilo que o seu país, Portugal, não permitia que fizessem. E que era somente isto, ter um filho. Casos como o da Joana, que aguardava o dia em que pudesse aceder à gestação de substituição. Tinha nascido sem útero, mas queria e podia ser mãe biológica. Tinha o seu material genético, tinha uma gestante, tinha este sonho, mas não tinha uma lei que o permitisse. Casos de vidas suspensas, de projetos adiados, de direitos que a lei teimava em não reconhecer. Casos que exigiam do Parlamento uma resposta. E essa resposta, felizmente, foi dada nessa altura. Depois de uma longa discussão em especialidade, aprovou-se o acesso à PMA a todas as mulheres, independentemente do seu estado civil ou da sua orientação sexual. Aprovou-se também a possibilidade de acesso à gestação de substituição a mulheres sem útero ou com doença ou lesão grave deste órgão que impedisse de forma definitiva a gravidez. Foram boas decisões. Decisões que abriram uma janela de esperança a tantas mulheres, a tantos casais, a tantas famílias que viam negado o seu projeto de parentalidade. Boas decisões que tomou o Parlamento, porque permitiram que as vidas até então suspensas pudessem realizar o seu sonho, a sua vontade. Já não era preciso saltar a fronteira, já não era preciso tentar realizar-se na ilegalidade. Agora já todas as mulheres podiam aceder à PMA em Portugal. Agora podiam fazer cá o que antes só era possível lá fora e que era somente isto, ser mãe. Agora, ter nascido sem útero já não excluía mulheres da maternidade. Ter perdido o útero para o cancro, por exemplo, já não impedia um projeto de parentalidade. A lei permitia o altruísmo de uma gestação de substituição. A lei passou a permitir que uma mulher ajudasse outra mulher a ser mãe. Boas decisões que foram tomadas. Então, o que nos traz aqui, 3 anos depois, novamente a este debate, é que tudo mudou em abril deste ano. Tudo mudou depois de um conjunto de 30 deputadas e deputados, na sua maioria do CDS-PP, ter recorrido ao Tribunal Constitucional destas boas decisões que a Assembleia da República tinha tomado. Tudo mudou. A janela de esperança voltou a fechar-se, e com estrondo. O acesso à PMA com recurso a material doado ficou suspenso. Na prática, deixou de existir. A gestação de substituição ficou também inacessível, apesar de constitucional e apesar de permanecer na lei. Neste momento, senhoras e senhores deputados, existem cerca de 8.000 embriões que correm o risco de destruição. Há centenas de casais que iniciaram os ciclos de tratamento e que foram obrigados a interrompê-los porque o material genético que estavam a utilizar era proveniente de dador anónimo.
Há milhares de casos em lista de espera para quem neste momento deixou de haver qualquer possibilidade de resposta. Há mulheres que estão a atingir a idade limite para poder iniciar um ciclo de tratamento e que, sem o desbloqueio da atual situação, ficarão impedidas definitivamente de aceder à PMA. As mulheres que nasceram sem útero ou que o perderam na sequência de uma doença ou de um acidente, voltaram a ficar desamparadas, voltaram a ficar impedidas de aceder à maternidade. Voltaram as histórias desesperadas de quem quer ser mãe, de quem pensa mais uma vez saltar a fronteira, de quem vê a idade avançar sem possibilidade de aceder à PMA, de quem precisa de ajuda, de solidariedade, de altruísmo, que a lei voltou a não permitir. Repito, são histórias desesperadas de quem pede apenas uma coisa: concretizar o seu projeto de maternidade. Porquê impedir que tal aconteça? Porquê impedir se a ciência o permite? Porquê impedir se a sociedade necessita? Porquê impedir se há solidariedade para que se concretize? Porquê impedir alguém de ser mãe? Porquê impedir alguém do seu projeto de parentalidade? Não há nenhuma razão válida. Senhoras e senhores deputados, este é o ponto em que nos encontramos. E este é o momento em que se exige da Assembleia da República que faça aquilo que já fez num passado muito recente. Que aprove legislação para garantir o acesso de todas as mulheres à PMA, que aprove legislação para voltar a garantir a possibilidade de recorrer à gestação de substituição em situações muito concretas e muito graves do ponto de vista de saúde. É preciso responder às questões levantadas pelo Acórdão do Tribunal Constitucional, mas, acima de tudo, é preciso responder a todas as pessoas que viram a sua vida novamente suspensa, a todas as pessoas que viram os seus projetos novamente adiados. E é isso mesmo que o Bloco de Esquerda propõe com os dois projetos de lei que traz hoje a debate. Sabemos que o Tribunal Constitucional não deu razão ao CDS-PP. Da mesma forma que sabemos que o objetivo do CDS era acabar com a procriação medicamente assistida, principalmente a heteróloga, e com a gestação de substituição. Opuseram-se à lei de 2006, opuseram-se ao alargamento da PMA para todas as mulheres, independentemente do seu estado civil e orientação sexual. Opuseram-se à gestação de substituição voluntária e altruísta. Enviaram sempre as leis para o Tribunal Constitucional. E perante todo o problema suscitado, o que têm hoje para propor? O aumento do número de ciclos de PMA. Senhoras e senhores deputados do CDS, apresentem propostas sérias para este debate. O problema é que, neste momento, há milhares de pessoas que não podem aceder a nenhum ciclo de PMA. Nenhum. Zero. Não são 5, não são 3, não são 2, não é 1. Zero. Nenhum ciclo de PMA. Tal como os senhores queriam. E o que o CDS-PP propõe na prática é que as pessoas passem a estar impedidas de aceder a 5 ciclos, em vez de estarem impedidas de aceder a 3 ciclos. Nada, portanto, que sirva às mulheres e aos casais que esperam respostas sérias e concretas para a sua vida. Não há dúvidas sobre qual é a verdadeira vontade do CDS-PP. Mas, vontades à parte, facto é que o Tribunal Constitucional não declarou inconstitucional o alargamento da PMA a todas as mulheres. Não declarou inconstitucional acabar-se com a discriminação por orientação sexual e estado civil. Facto é que o Tribunal não declarou inconstitucional o modelo de gestação de substituição seguido na lei. Pelo contrário, diz o acórdão, disse o mesmo Tribunal, que o modelo aqui aprovado não viola princípios fundamentais como o da dignidade da pessoa humana, seja da gestante, seja da criança a nascer da gestação de substituição. Muito menos coloca em causa o superior interesse da criança ou o dever do Estado de proteção da infância. Facto também é que são necessárias alterações à lei, porque algumas das normas merecem objeção. E é sobre essas novas mudanças da lei que nos devemos pronunciar hoje. Sem essas alterações, tudo continuará suspenso. Sem essas alterações, as histórias de vidas desesperadas continuarão.
Sem essas alterações, a janela de esperança que abrimos ficará, afinal, fechada outra vez. Estas alterações legislativas podem não ser as que preconizamos inicialmente, podem não ser as que consideramos as melhores há 3 anos, mas são as alterações necessárias. São as mudanças que as mulheres e os casais precisam, são as mudanças que temos a obrigação de fazer. Há a questão levantada sobre a confidencialidade do dador e que levou à suspensão de todos os procedimentos de PMA. Respondemos com um novo regime que torna possível o acesso à identidade civil do dador por parte da pessoa nascida de PMA, mas salvaguardamos, no entanto, os direitos dos dadores e dos beneficiários que doaram e recorreram ao material que foi doado sob o pressuposto do anonimato, ou seja, todos aqueles que fizeram dádivas sob um regime de anonimato mantêm o direito à confidencialidade sobre a sua identidade. Com esta alteração que o Bloco de Esquerda propõe, os processos de PMA poderão continuar, deixarão de estar suspensos. As listas de espera poderão ser respondidas. O banco de gâmetas voltará a funcionar. A resposta não é passar a fronteira a salto ou desistir de sonhos e projetos. A resposta é dar as condições para a concretização desses sonhos aqui em Portugal. Às questões levantadas sobre a gestação de substituição, acolhemos as alterações sobre a nulidade e determinabilidade do contrato. Acolhemos ainda a alteração sobre o período de revogação do consentimento da gestante, passando a ser possível essa revogação até ao registro da criança. Com estas alterações, passará a ser possível novamente o recurso à gestação de substituição, por parte de quem, não tendo útero ou tendo uma doença grave que impede a gravidez, apenas pede ajuda e solidariedade para concretizar a sua maternidade. Não sendo esta a nossa proposta inicial, ou seja, a proposta que foi anteriormente aprovada, esta é a única resposta possível. A opção, senhoras e senhores deputados, é entre esta alteração legislativa ou a impossibilidade de acesso. É isto ou nada. Confrontados com a escolha, não temos dúvidas. Façamos a alteração legislativa que é necessária, porque não podemos aceitar que se feche a única janela de esperança possível para muitas mulheres. Senhoras e senhores deputados, este é o contexto. Estes são os factos. Isto é o que está hoje em debate. E a pergunta a que temos que responder é a seguinte: que vamos nós dizer às mulheres e aos casais que ficaram com as suas vidas congeladas? Para o Bloco de Esquerda só há uma resposta possível. Temos que dizer que reconhecemos o seu direito à parentalidade, que reconhecemos o seu direito à realização dos seus projetos de vida. Temos que dizer que as suas vidas não continuarão em suspenso, que os seus projetos não continuarão adiados. Temos que dizer que as suas expectativas não sairão defraudadas. Temos que dizer, senhoras e senhores deputados, que a tal janela de esperança que já conseguimos abrir uma vez será, a partir de agora, permanente e definitiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.